História de Teresópolis, com Vanderlei Pérez. Tempos atrás eu entrevistei o Paulinho Nascimento para saber sobre a história política de Teresópolis e me esclareci de muitas coisas que ele deixou de forma bem clara para mim. E tem me contribuído com os livros que eu já lancei, o livro anterior, agora o Viagem ao 1922, que é um livro recente, onde o Paulinho e várias outras pessoas também deram bastante contribuição. E nesse último papo, depois de feita a conversa e terminada a conversa, que parecia que não terminaria, porque cada hora aparecia uma informação nova, eu me lembrei que faltou a gente falar mais sobre as eleições em que o Paulinho Nascimento participou. O Paulinho foi candidato a vereador a primeira vez em 1958, o ano que eu nasci. Ele é de 36, de agosto, eu sou de outubro. Então, essas datas são importantes de frisar, um pouquinho mais velho que eu. E foi logo de cara o vereador mais votado daquela eleição. Mais novo, mais votado e a primeira vez mais votado. É uma boa pergunta, como é que é se meter na política e logo ser o mais votado e pela primeira vez que concorre, Paulinho? Diz aí. Faz um pouquinho de tempo só, né, atrás, né? Dá para lembrar, não dá? Dá para lembrar um pouquinho. Eu me identifiquei, o Vanderlei, o sujeito me perguntou, foi o Carrapeiro que me perguntou, como é que você a política? Eu falei, rapaz, eu vivi política desde que nasci, papai só falava em política. Lá em casa era política 24 horas por dia. Então, para mim não tinha muito mistério. Eu, obviamente, que eu sempre pensei, puxa vida, eu gostaria de ser prefeito um dia da minha terra, certo? Isso aí era uma vontade que eu tinha. Detalhe, não fui eleito. E eu pedi a Deus para ser prefeito, nem que fosse por um dia. E Papai do Céu multiplicou por 13, me atendeu. Exagerou e multiplicou por 13. Justamente nesse tempo que você foi vereador, né? Em 58. Exatamente. No final do período ali de 62, quando o Omar se afastou para assumir um cargo de defensor público. Isso. E você não era presidente da Câmara? E você não era presidente da Câmara? Nem vice-presidente? Nem vice, eu era primeiro secretário, Bandeira. O cara que lia as atas ali, que lia os ofícios, né? O papel que faz o Fidel hoje. E quer saber os detalhes? Não precisa, né? Não, é importante falar. Porque... Então pronto. O doutor Omar se licenciou por um mês para poder ser nomeado defensor público, não podia acumular. Aí quem é que vai ser o prefeito? O vice Irineu, não podia porque ia ser candidato. A legislação era diferente. Pula para o presidente da Câmara, Lalinho, não podia porque ia ser candidato a vice do Flávio. Primeiro vice, quem é? Diogo Ponciano. Não podia porque ia ser candidato a vereador. Se ele ocupando a prefeitura, ele não poderia ser candidato a vereador. Ele pode se reeleger vereador, mas não pode ser vereador e candidato a... Exatamente. Vereador pode se reeleger, na época não podia. Bom, aí, para quem? O regimento interno da Câmara dizia que ia assumir o vereador mais votado, que era eu. O João Sumoco, não pode, ter que ser o mais velho, não sei o quê. E ele é um pouquinho mais velho que você. É um pouquinho. Podia ser já meu pai. Um pouquinho, tá certo. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa. O Lalinho, vamos consultar o regimento da Assembleia. O regimento da Assembleia dizia, na vacância, tal, assume o primeiro secretário, que era o locutor. Você tinha as duas possibilidades, então. É interessante esse caso. Aí eu assumi. E acabou sendo prefeito por 13 dias, né? 13 dias. Que é o período que o Omar voltou. E nesse período a gente já viu prefeitos aí de um dia que fez pouco, de 4 anos que fez muito pouco, mas como é que é ser prefeito de 13 dias? E dá para fazer alguma coisa em 13 dias? Você fez alguma coisa, você lembra, em 13 dias? Deu. O Omar deu essa condição. Você era prefeito de fato. Não era aquele cara que só assumiu, não. Você ocupou a cadeira de fato de prefeito. Aí, deixa eu te falar, a prefeitura antigamente, ela funcionava de terça a sábado, segunda não, semana inglesa, mas funcionava sábado de 9 a meio-dia para atender os veranistas, perfeito? E o doutor Omar comprou um carro da Câmara, um Aero Willys, que era o carro do momento, mas com condição de pagar semanalmente, de um candidato a vereador, Valdir Gomes da Costa.
Como a gente criticava, eu mesmo criticava o prefeito por não pagar os diaristas, antigamente tinha diarista. O que era o diarista? Tinha aquele que ficava capinando a rua, a gente chamava de pé no chão. E ele estava atrasado há 2 meses. Eu chamei o secretário, na época não era secretário, o diretor de fazenda, falou, olha, o senhor não paga a ninguém, a não ser com ordem minha, só se eu autorizar. Tá bom. Quando chegou no sábado, o Valdir foi receber. Eu falei, não pode, porque o prefeito não quer que pague ninguém. Aí o Valdir veio falar com ele, pô, Paulinho, o que houve? Vereador igual a mim. Falei, Valdir, está se passando isso assim, e você sabe que nós estávamos criticando muito o doutor Omar por não pagar o diarista. Aí é verdade. Falei, então eu estou juntando dinheiro para pagar esse pessoal. Honra seja feita, o Valdir falou, não, Paulinho, você está com razão, e eu até faria o mesmo. E uma hora da história, eu juntei dinheiro e paguei o diarista. Sabe por quê? O que eu pensava é o seguinte, se eu, como prefeito, for num armazém, antigamente não tinha supermercado, era armazém, for num armazém para comprar alguma coisa, se eu não tiver com dinheiro, eu vou comprar. Mas o pé no chão não vai comprar, não. Se não puder, o dinheiro na frente não compra. Então vamos fazer o seguinte, daqui para frente, o prefeito é o último a receber. Vamos começar primeiro dos diaristas. Pô, claro, pô. E interessante que isso vai interferir, inclusive, de certa forma, até mesmo no governo seguinte, do Dr. Valdir, de 67 a 70, quando ele é conhecido como aquele cara mais correto de pagar sempre no final do mês, nunca pagou com atraso de salário. Né? E era uma coisa muito incomum, porque o Malhaz ele não gostava muito de pagar funcionário, não. O Malhaz eu chamei 2, 3 meses de atraso. O Malhaz de uma vez atrasou tanto as coisas que eu comparei. Falei, Dr. Valdir, semeador de escola, Malhaz, semeador de lágrimas. Porque não pagava o pessoal e demitiu muita gente. E ele fazia muita obra ao mesmo tempo, muitos compromissos da prefeitura. Então isso tudo tem um custo, né? Mas, bom, outra coisa, essa agora, gente, eu estou falando de 1960, presta atenção, 1960. Doutor Bem-vindo, diretor do hospital. O hospital é onde é hoje o Hospital das Clínicas, só que era uma casinha de 3 quartos. E ele falou, Paulinho, eu preciso de você. O que é? Eu tenho que ficar com o fogão aceso o dia inteiro, porque é fogão a lenha, pô. Eu tenho que ficar o dia inteiro no consumo de lenha do tamanho do muro por causa de emergência. Eu preciso de um fogão a gás. Eu falei, senhor não tem? Não. Vamos comprar. E comprei o fogão a gás. Ô, Vanderlei, gente, eu estou falando de 1960. Lá se vai um bocadinho de tempo. E 13 dias apenas. Doutor Bem-vindo, lembra, doutor Bem-vindo? Foi vereador, foi secretário. Cheguei a pegar. E eu comprei. Vivo ainda. Moral da história, mandei limpar a cidade, que estava toda pichada, de propaganda naquela época. Mandei limpar. Era muito comum. Eu sei que as más línguas diziam o seguinte, doutor Omar, que ia ficar 1 mês fora, ficou 13 dias. No 13º ele voltou e falou, tá certo. Deixa eu assumir esse troço de uma vez que senão isso vai dar problema, né? Tá certo, Paulinho. Agora, essa eleição de 58 foi a sua primeira. Em 62, terminando o mandato de vereador, você vai ser candidato a deputado, né? Foi candidato pelo PDS. PSD do Malhaz. E do Getúlio também, Getúlio, PSB e PTB. E acabou fazendo uma boa votação. Malhardes, pela minha notação aqui, o Malhardes nessa eleição fez cerca de 900 votos, você fez quase 800, 795, me parece. Mas você teria sido eleito até, se tivesse outro partido. Você fez as contas aí, eu teria sido eleito no PTB. Mas eu fui convidado também pelo PRP. Que também elegia com pouco voto, né? Ele fez um candidato, fez um deputado. E com os meus votos, faria mais um. Mas você não se arrepende disso também não, porque isso foi em 62 e depois tem o tal do golpe de 64, que alguns amigos chamam de revolução. Digamos que seja golpe, revolução. Revolução. O evento de 64... Dá de certo. Posso? Pode, à vontade. Eu digo o seguinte, eu acho
Para mim, tudo que não envolve voto é golpe. Então, ali Não, então não houve voto. eles chamam de golpe aqui no Brasil e Revolução Cubana. Ah, pô, tá Não é de por aí, brincadeira. né? Chamar Revolução Cubana de golpe aqui, Mas nesse modelo de 64, os deputados de oposição ou daqueles partidos que não estavam alinhados com o governo, e até porque vai instituir o bipartidarismo, né? Esses deputados foram caçados, tiveram uma vida difícil, né? É. E isso poderia até comprometer a sua vida política mais à frente, né? Então você não ter sido eleito foi até uma bom, benção, né? Foi bom, né? Foi Exato. bom. Papai do Céu falou, não fica tanto teu cantinho que é bem melhor. A próxima Porque eleição que você vai participar depois de 62, então, vai ser a de 70. 70. Por que você ficou esse período de 62? Você não participou em Não, Em 66 com o Valdir. Eu morava em Niterói, né, Wander? Estava se formando ainda, né? Eu estava me formando. Eu estudava e trabalhava em Niterói. Eu Mas trabalhava também em- com um pai cabo eleitoral aqui, não precisa nem de andar por aqui. O pai o se melhor, elegeu. né, Wander? Os votos quem fez foi o pai, na verdade. Boa parte deles. Eu né? ajudei um cadinho. Ajudou um pouquinho. Mas deixa eu te falar. Cheguei a conhecer o Eduardinho. Hein? Cheguei a conhecer o Eduardinho Nascimento. A Eduardinho, né? É. Ah, figura. Morreu tem quantos anos já? Você conheceu? Conheci vagamente. Meu pai morreu. Mas eu lembro dele, enquanto eu vi ele assim, em algum evento, não conversei com ele 2 ou 3 vezes, mas sempre falando com uma empolgação, como se estivesse discursando, né? Que ele não conversava, né? Ele discursava. As conversas dele assim, ele chegava, tocava o terror e ia embora, entendeu? Aliás, eu falei isso outro dia contigo aqui, que você chega, toca o terror e sai, ele lembra bem o Eduardinho, que ele era assim, né? Então, eu lembro dessas 2 vezes que eu vi ele num restaurante, e eu acho uma vez na rua, que ele chegou, todo mundo viu que ele estava ali, e 5 minutos ele não estava mais ali, mas o pessoal lembrou que ele passou por ali, porque é a característica dele, né? É. E em 70 você foi ser candidato a prefeito, né? Bom, foi Naquela quando eu vim- naquela coisa de dois partidos só. Quando eu vim morar em Teresópolis, porque eu era tesoureiro do IAPETEC. O IAPETEC não tinha em Teresópolis. Quando a Revolução pegou todos os institutos, IAPETEC, IAPB, IAPC, IAPI, tudo, juntou tudo na Previdência Social, INPS. Aí eu pude vir para Teresópolis. Depois que eu vim, eu falei, bom, agora eu vou querer tentar o que eu sempre gostaria de ser, candidato a prefeito de Teresópolis. Eu estava com menos de 3 anos de Teresópolis, eu fui candidato. Fui candidato a prefeito, deixa eu te dizer, de um dos maiores prefeitos que Teresópolis já teve, doutor Valdir Barbosa Moreira. Eu fui candidato dele, o doutor Valdir. Estava eu e o Roberto Pérez brigando, entre aspas, para ser o candidato dele, e eu fui escolhido, certo? E eu menos de 3 anos, e fiz aquela votação boa. Tanto é que o Flávio se elegeu com os meus votos, você sabe disso. Eu fiz 4.365 votos. Flávio fez 6 mil e pouco, nós ganhamos de Malhades com o Pedro Hélio. E o Pedro Hélio teve um vice. 860, né? Porque eram 2 partidos só, e você podia ter Até 3 candidatos, É. né? Isso em 70. Em 66 Em 62, foram 2 só. 72, aí eu fui candidato de novo. E o doutor Valdir também. Certo? E você fez mais votos que o Valdir. E eu fiz Que mais votos do maldade, hein, doutor rapaz? Valdir. E no meu... Imagina você fazer mais votos que o Valdir, e o Valdir, prefeito de 4 anos, sendo considerado um dos melhores prefeitos tinha sido de deputado, Teresópolis. e foi Já tinha sido excelente. deputado, secretário de Estado, né? O doutor Valdir era considerado semeador de escola. E tinha uma liga com o voto, né? Ele tinha o voto realmente, ao contrário do Malhardi, que era o voto mais raro, era menos votos, né? Ele sempre se elegia, mas com menos votos, ficando em suplências, né? O Valdir, ele sempre tinha uma boa votação, né? A expressão Mas de voto boa. deixa eu voltar para 58. É claro que se não fosse meu pai, eu não teria sido nem candidato. Mas ele não brigou sozinho, não, Wander. Eu ajudei um Eu cara. sei disso. Tanto eu ajudei muito que eu te digo que naquela época eu ia de ônibus para o interior, antigamente a estrada era tudo de barro. Eu ia no primeiro ônibus, só tinha um para ir e outro para voltar. Um saía daqui 8 horas e o outro voltava às 6. Eu ia para o interior, Bater as casas todas, né? Para tudo, chegar. casa por casa, etc. Corria aquilo tudo. Hoje E hoje o candidato manda alguém fazer esse trabalho. né? Exato. E, Wander, tanto é que quando acabou a eleição, eu fiquei doente. Eu fiquei 3 meses de cama, o doutor Sumavieri me botou de cama, porque eu emagreci demais. Negócio de glóbulos branco, mais branco que vermelho, sei lá, um troço qualquer, o doutor Sumavieri me botou de castigo 3 meses. Eu ajudei muito a ser ajudado.
Essa frase que eu estou dizendo, ajudar, ser ajudado, nunca mais me esqueço de Venceslau José de Medeiros. Um dia no nosso comício, o último comício no bairro São Vereador Pedro. por 4 mandatos, né? Hein? Vereador por 4 mandatos, Venceslau. Foi. Mas no comício do bairro São Pedro, o último comício, quando acabou, o Venceslau virou e falou assim: Paulinho, tem um cara lá em Vieira que disse que só vota em você se você for lá pedir. Isso devia ser quase meia-noite. Ah, não vou perder esse voto, não. Peguei o carro sozinho para Vieira. Cheguei lá, sabia onde era, bati. O cara veio meio ressabiado, pô. Madrugada já? De madrugada. Ô, Paulinho, o que que eu falei? Eu vim te pedir o voto. Você disse que votava em mim. Se eu viesse te pedir, eu estou aqui. Pode ficar tranquilo. Paulo Dália. Ele e a família dele ainda botou lá uns cabos de eleitoral. Tinha muito voto e vieram. É um sacrifício isso. Hein? Buscar o voto é muito difícil, né? E a Eu gente está vendo agora. sempre briguei. Nós sempre estamos aí num sabe? período de. Não de vou início te de dizer campanha. que não tive ajuda. Óbvio, ninguém se elege sozinho. Doutor Valdir me ajudou na campanha de deputado. Quando perdi a eleição de prefeito, de 72 que eu ganhei, doutor Valdir, 74 tinha eleição de deputado. E eu não queria ser candidato a deputado. Eu fui na casa de doutor Valdir convidá-lo. Doutor, vai ter eleição de deputado agora, e o senhor é meu candidato. Ah, Paulinho, Thiago, não pode. Meu irmão Demerval Barbosa Moreira é candidato do MDB em Friburgo, eu tenho que ajudá-lo. Tá bom. Vou fazer. Aí nessa eleição... o doutor me lançou. E durante a campanha, antes de começar a campanha, o doutor Demerval faleceu e o doutor Valdir se enganjou na minha campanha. Quando eu saí eleito em Teresópolis, sabe disso? Saí eleito, não precisava de um voto fora. 11.187 votos, né? Eu Sétimo mais votado. Sétimo mais votado dos 19 dos 2 estados, né? Que era, do que seriam os 2 estados, né? E depois, em 78, você voltou candidato. 78, você fez 6.700 e... Não, Federal, né? 78, né? Fez 10 mil votos no total, 10.120 votos. Isso. Aí já foi candidato a deputado federal. Aí né? já, mas... Exato, aí foi quando eu fui candidato a deputado federal.